A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler hoje o livro de Esther, capítulo 4. Já vimos um pouco sobre o pano de fundo do livro de Esther. Um período em que o povo judeu estava escravo na Babilônia durante 70 anos, e os judeus que não foram para a Babilônia foram dispersos por muitos lugares na terra como fugitivos. E aqui estava Esther e Mardoqueu, que é a Hadassa, Esther, como fugitivos na cidadela de Suzã. E aí nós vimos que a rainha Vasti, a esposa do rei Assuero, não quis obedecê-lo, foi destituída, foi feito um concurso e Hadassa, Esther, foi entronizada como rainha, a esposa do rei Assuero, na cidadela de Suzã, dos persas. Muito bem. Vimos também que Mardoqueu, ele ficou sabendo de um golpe contra o marido de Esther, avisou, foi verificado, e aquelas pessoas foram mortas, e esse fato foi arquivado nos escritos do rei, de que Mardoqueu havia salvado a vida do rei. Agora vimos também que Amã, um dos oficiais do rei Assuero, no seu alto escalão, odiava Mardoqueu porque não o reverenciava, um judeu que vivia na porta do palácio. Ele não sabia que Mardoqueu era o pai e tio da rainha Esther, esposa de Assuero. E ele colocou no seu coração destruir Mardoqueu, e não só ele por causa do seu ódio, mas todos os judeus. Alguém muito parecido com Hitler e muitos da história que tentaram exterminar os judeus, representando então Satanás, o diabo, que quer matar o povo de Deus. Ele conseguiu um edito real que no dia marcado todos os judeus fossem mortos, todos aqueles que odiassem os judeus poderiam matá-los. E agora nós vamos ver então no capítulo 4 a angústia que os judeus passaram nesse momento em que estavam sentenciados à morte pelo rei Assuero por meio de Amã. E Amã nem Assuero sabia que a Esther era judia e que ela também estava decretada a morte. Então vamos lá, Esther capítulo 4, versículo 1. Quando Mardoqueu soube tudo o que se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, vestiu-se, deu um saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargor clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber, com o que a rainha muito se doeu e mandou vestes para vestir Mardoqueu, e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber que era aquilo e para quê. Então Esther queria saber por que razão o pai dela, o tio, estava vestido de pano de saco, cinza na porta do palácio. E por que em muitos lugares o povo todo estava nessa situação. Ela ficou alarmada e queria saber a razão por quê. Enviou seu emissário. E saindo o ataque a Mardoqueu à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Então, Mardoqueu notificou Esther de que Amã havia comprado por prata a vida dos judeus, levando isso para o tesouro do rei Assuero. E esse foi um dos motivos também que Assuero assinou o decreto, sem saber que estava assinando a morte da sua esposa. Maldito o homem que confia no homem, o Senhor já diz na sua palavra.
Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicar em Susã para os destruir, para mostrar a Ester, e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então disse Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar no reino, que entrar ao rei no interior do palácio, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro puro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamado para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Ester sabia que para entrar diante da face do rei, do marido dela, ela teria que ser chamada, convidada. E já fazia 30 dias que ela não havia sido chamada pelo rei. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Então Mardoqueu está avisando, não pensa que porque você é rainha, você vai sobreviver. A tradição medo-persa, ninguém podia mudar as palavras do rei, seja ela qual fosse. Depois de decretado, estava selado. Vamos nos lembrar da experiência de Dario? Dario é o filho do Assuero. E ele foi amigo de Daniel depois dos 70 anos do cativeiro na Babilônia. E ele amava Daniel. E sem saber, igual o pai dele, Assuero, assinou um decreto, o Dario, ordenando a morte de Daniel. Todo mundo que adorasse a qualquer outro deus que não fosse ao rei, seria morto e jogado na cova dos leões. E a palavra em Daniel diz que o rei Dario, por uma noite toda, tentou alterar essa lei. E ele não conseguiu. E ele falou para Daniel: Daniel, ninguém pode mudar a lei dos medos e dos persas. Que o Deus que você sirva te salve. Então essa lei aqui do rei Assuero não seria mudado. A rainha Ester também seria morta. É isso que Mardoqueu está falando. Não vai pensar que porque você é rainha você também não vai morrer. Muito bem. Versículo 14 do capítulo 4 de Ester. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegasse a este reino. Maravilha, Mardoqueu, né? Um homem que cria no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque ele é o Deus dos céus e da terra. Falou assim: ô Ester, não pensa você que se você não interceder pelos judeus, Deus não vai enviar um outro livramento para nós. Ele fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E ele vai se lembrar de nós, ele vai nos salvar. Que maravilha, a fé de Mardoqueu. Aí Mardoqueu ajudou Ester. Ester, será que não é por isso que você é rainha? Que você foi feita como rainha, que você passou no concurso, que você foi escolhida? E você é judia? Não é por isso que Deus colocou você nesse lugar? Que maravilha, né? A fé de Mardoqueu. Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Consagração de Ester. Ester se consagrou a Deus e ao seu povo e se dispôs a morrer pelo povo judeu. Que maravilha, não é verdade? Aqui nós vemos também uma figura da igreja, não é? A Ester. Veja que figura maravilhosa. A Ester estava disposta a morrer pelo povo dela, os judeus, caso o rei não a chamasse. Caso o rei não consentisse que ela entrasse na sua presença. E eu e você somos a igreja.
Como é que hoje nós temos lutado pelo povo de Deus na face da terra? Nós somos dispostos a dar as nossas vidas pelo povo de Deus? Se não estivermos, não há nenhum problema. Deus vai enviar outra ajuda, igual o Mardoqueu falou. Mas nós podemos ter nas nossas mãos a oportunidade de sermos aqueles que são os que libertam o povo de Deus da opressão. Que o Senhor possa nos dar clareza nessa palavra. Que o Senhor possa nos dar luz da fé de Mardoqueu e da consagração de Esther. E que mesmo diante da morte, nós não neguemos o nome do Senhor e nem neguemos o povo de Deus. Vamos falar com o Senhor? Senhor Deus Todo-Poderoso, te adoramos pela vida de Mardoqueu, um homem que cria e confiava no Senhor, que a ajuda viria, não importasse de qual parte. Senhor Deus Todo-Soberano, te louvamos pela Esther, que se consagrou a ti e estava disposta a morrer pelo teu povo. Senhor, nós queremos ter esse coração de Mardoqueu, aquele que exercita a fé na hora da angústia. Nós queremos ter o coração de Esther, Senhor, de Hadassah, aquela que se entrega pelo teu povo. Nos dá, Senhor, desse caráter, desse espírito inabalável. Mesmo diante do decreto supremo, Senhor, dado pelo diabo por meio dos homens, nós cremos na tua palavra e o Senhor será o nosso libertador. Nos abençoa nesse dia, Senhor, com a tua presença, com a tua pessoa, com o teu espírito. Senhor, porque todas as riquezas espirituais e materiais e emocionais estão em ti. E se nós temos o Senhor, nós temos tudo. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Amém. Vamos ler o livro de Esther? Muitas lições maravilhosas. A fé de Mardoqueu. A consagração de Esther. Que o Senhor possa nos levar por esse caminho. Esse caminho é o caminho da vitória. Mesmo que no momento possa parecer bastante angustioso, como eles estavam decretado o dia da morte dele, todos iriam morrer. Vamos ver a salvação que Deus deu por meio de Esther. Hoje o Senhor também quer dar essa libertação a todos os oprimidos por meio de nós, servos fiéis a Deus, Mardoqueu e Esther. Que Deus te abençoe, que Ele me dê um dia também na sua presença. Glória a Deus.